moradores de Paris, transformando a educação numa educação pública e laica. Criando a eleição para todos os cargos públicos, não só os da comuna, mas também os de juízes e magistrados, e todos eles eram cargos revogáveis a qualquer momento pelos distritos que o haviam indicado. Elimina a divisão de poderes, aquilo que é a pedra angular da teoria política burguesa, né? Tem que ter uma divisão de poderes, quem faz a lei não pode governar, quem governa não pode fazer a lei, quem governa não faz a lei não pode julgar. A divisão dos poderes é eliminada por uma assembleia que discute, define e distribui as tarefas para serem executadas, né? Propôs, faz, né? As cartas não estão chegando, parabéns, organiza os correios, vai lá, entrega, né? Então, dando aquela certa... O que acaba com a civilização, né? Se você tiver que fazer os nossos parlamentares a fazer alguma coisa a não ser discutir o que os outros devem fazer, eles entram em pânico. Então, ali tinha que fazer. Por fim, mas não menos importante, a entrega das oficinas aos trabalhadores, principalmente aquelas que haviam sido abandonadas pela burguesia, que abandona Paris, para os trabalhadores garantirem a produção do essencial à sobrevivência da cidade. Ainda com algumas medidas. Por exemplo, a proibição do trabalho noturno nos oficiais de padaria, né? Para você ter pãozinho quente, o cara tinha que passar a noite fazendo pão, proibição do trabalho noturno nas padarias, né? Penalização dos patrões que impunham multas que acabavam virando quase o salário inteiro do trabalhador, etc. e tal, né? E uma série de outras medidas. Ora, o que querem esses senhores? Né? Diziam a imprensa da época. O fim da civilização. É o fim da civilização. Trabalhadores reunidos, dizendo que todo mundo vai ganhar um salário médio, que todo mundo vai ter que trabalhar, que as escolas serão públicas, né? Que a igreja não receberá seus tributos para manter a educação apenas para alguns. É o fim da civilização. Como é que Marx responde? Sim, é o fim dessa civilização, né? Acostumem-se, é outra que está chegando. O impacto dessa revolução, como diz o Lefebvre, foi lembrado aqui pela Adelaide, impacta no cotidiano, né? Impacta na cotidianidade. E talvez um dos exemplos mais interessantes disso seja exatamente na questão das mulheres. Tem a gente sempre busca isso na comuna, né? A Louis Michel, etc. Tal. Mas é numa carta de alguém que é absolutamente contrário à participação das mulheres, que é o melhor exemplo de como as mulheres participaram. E essa carta foi escrita por um cara chamado Émile Zola, que vocês devem conhecer, né? Do Germinal. Mas nessa época, é bom que se diga, ele estava frontalmente contra a comuna. Nas suas cartas, ele está festejando a entrada do Thiers e o massacre, a limpeza dessa cidade, né? Desses caras, tal. Ele está totalmente contra a comuna. Numa carta dele, ele fala o seguinte, faz tempo que eu quero dizer sobre isso, nessa carta eu quero dizer sobre as mulheres. Não que seja um assunto sério, diz ele. Aliás, não tem importância nenhuma. Mas é apenas para dar uma nota cômica e pitoresca a esses acontecimentos tão dramáticos. E na carta dele ele diz o seguinte, aí citando, as mulheres de Paris são bem turbulentas. Em quase todos os lares de trabalhadores à noite, a mulher fala alto sua opinião política e, com frequência, a impõe a seu marido. Na sua casa é lido o jornal, em comum, geralmente com as pessoas, e as pessoas são muito duras em relação ao poder, seja ele qual for. Esse espírito guerrilheiro que faz de Paris uma cidade de oposição a qualquer custo, uma cidade revolucionária por excelência, encarna-se em algumas mulheres que se transformam, por meio dessa febre dos acontecimentos, em verdadeiras hárpias, megeras cuspindo fogo. Em nenhuma outra cidade escutei o sexo frágil dizer tão imperiosamente o que pensa sobre questões políticas. Olha que absurdo, é o fim da civilização, né? E ele vai contar, no começo essas mulheres se contentavam a fazer isso, mas pouco a pouco, como elas iam levar água e alimentos aos soldados nas barricadas, quando alguém morria, ela pegava uma arma e, de repente, se vê agora por toda a parte essas mulheres carregando seus fuzis e, muitas vezes, dirigindo batalhões. Mas essa ainda não é o maior perigo que o Zola vê. Ele vê um outro, um perigo muito maior. Diz o seguinte em uma outra carta.
Mas há outras, cujo gênero de loucura é ainda mais grave. São as pensantes, as discípulas das religiões e teorias sociais. Aquelas cuja cabeça está cheia de reivindicações, que exigem a subversão de toda a nossa sociedade para tomar o lugar que julgam ter direito. Desse gênero de politiqueira é necessário fugir como se foge da peste. Né? Quer dizer, como estava dizendo a Adelaide, a gente vê a Revolução muitas vezes assim, não, assim, inaugurou uma forma de Estado, elegindo, e esquece de ver o impacto que tem isso na vida das pessoas. Né? Como que isso acaba tirando aquela tampa onde se expressa a sociedade. Né? Por que indo já para uma segunda parte, por que devemos lembrar a comuna? Né? Na frase que foi citada aqui do Marx, o Marx fala, né? Ela tem que ser lembrada como um arauto glorioso de uma nova sociedade. Os seus mártires e suas relíquias guardadas no coração da classe operária. É evidente que um primeiro motivo pelo qual devemos lembrar a luta é proporcional ao motivo pelo qual as classes dominantes querem esconder essa luta. Né? Ela é para nós um reduto daqueles que levantaram e tornaram possível essa ousadia. Mas isso pode apenas ser uma lembrança, né? Quer dizer, a esquerda, durante muito tempo, parecia um grupo de pessoas muito bondosas, cheias de boas ideais, que lembra, então tem 1871, é verdade, 1871, agora vamos que é 17, né, 17, então, pode ser aquele bando de velhinho, né, saudoso, né, na minha época. Então. É só... O Brecht tem um poema que eu gosto muito, que ele diz o seguinte: as novas eras não começam de uma vez. Meu avô já vivia num novo tempo, mas meu neto talvez ainda viva no velho. O que é uma boa imagem, né? Muito boa. O que a gente pode tirar de ensinamento disso? Por que a comuna é atual? A gente pode resumir isso da seguinte maneira: a comuna é atual porque os seus carrascos estão vivos. Mas não é por isso que Marx vai julgar a experiência da comuna. Ela foi um erro que foi dirigido por plutonistas, foi um erro que foi dirigido por anarquistas. Não. A questão de fundo aí toca na questão do Estado. Quando Marx fala da forma finalmente encontrada, ele está dando, dentro daqueles elementos que rudimentarmente eu apresentei aqui, a ideia de que para ele a comuna era, de fato, a expressão de uma extensão máxima da democracia. Né? Era a plena democracia. A crítica de Marx aos então, recado de descanso dos seus filhos. Eu vou terminar. Né? Quando Marx chega a essa conclusão, vamos lembrar que ele tem, na sua primeira crítica da filosofia do direito, cruzando o Estado de Hegel, uma posição de democrata, né? Quer dizer, é preciso que a democracia seja um substantivo de fato, não apenas uma democracia formal, em que o Estado representa formalmente a universalidade, e na prática o interesse particular. Mas faltavam elementos a mais para consubstanciar esses interesses particulares, que ele vai buscar no estudo da economia política. Já no final da sua vida, né, nas últimas décadas da sua vida, desde 1970, Marx já tem o suficiente para materializar esses interesses particulares de uma classe social. E, portanto, o que Marx lê na experiência da comuna, né, é que a comuna, como diz Engels na sua apresentação, não pode simplesmente se apoderar da máquina do Estado e colocar a seu serviço. O que os comunários mostraram com sua experiência histórica, inclusive com seu fracasso, é que os trabalhadores devem destruir a máquina do Estado burguês como condição para implementar um Estado operário. A plena democracia, portanto, não é a continuidade da democracia burguesa, mas sua superação na forma de um governo operário, que Marx chama de ditadura do proletariado. Né? Como muito já se falou disso, não é agora
um minuto que eu vou resolver esse problema. Vamos apenas lembrar que Marx não considerava a ditadura como forma do Estado. Mas ditadura para Marx é o fato de que todo Estado tem uma classe social. Qualquer que seja a forma do Estado burguês, ele é uma ditadura burguesia. Que ora se expressa de maneira autoritária como ditadura, ora se expressa de uma maneira democrática como estamos hoje. Mas tanto um como o outro esconde as determinações da ditadura de classe. Por isso, a Comuna de Paris é a forma finalmente encontrada. Dizem eles, querem saber o rosto que tem a ditadura do proletariado? Olhem para a Comuna. Ela era a ditadura do proletariado. Para fechar, já que começamos citando jornais, vamos citar um que a favor e apoiou a Comuna. Foi em Paris um jornal chamado The Times, em Londres. E The Times diz o seguinte: no meio daquela multidão que era arrastada das prisões, a cena descrita é essa. No meio da multidão vi uma jovem vestida com o uniforme da Guarda Nacional, caminhando de cabeça erguida entre os prisioneiros que estavam com os olhos baixos sendo arrastados. Aquela mulher alta, com longos cabelos loiros que caíam sobre suas costas, desafiava a multidão a ultrajada, xingava, mas ela nem pestanejava e fazia corar com seu estoicismo aqueles que atacavam. Dizem que essa jovem